Na tribuna, a vereadora Rosa Frigieri. Bom dia. Bom dia de novo, né? Mas principalmente para quem nos acompanha nas redes e em casa, eu quero rapidamente falar desses 3 dias que eu estive em Brasília. Foram dias muito produtivos para Caxias, mas especialmente de uma outra situação, fruto desse retorno de Brasília, que eu tive a oportunidade de ter a notícia ontem. Então, iniciando, né, as atividades em Brasília, o primeiro contato foi em busca de emendas. Eu já falei mais de uma vez que não é a melhor coisa nós legislarmos ou governarmos por emendas. Tudo deveria ser fruto de política pública, mas é um instrumento que existe e nós faremos uso dele. Então, a primeira reunião foi com o deputado Elvino Bongás, do Partido dos Trabalhadores, para pedir emendas. Apresentei demandas de 3 escolas, mas claro que temos outras, especialmente para quadras, ou para cobertura de quadra, ou para cercamento das quadras, ou mesmo para fazer as quadras esportivas, que é aquilo que a gente vem falando há muito tempo. As escolas precisam também ser espaço de lazer e não é só a mente, só o cognitivo na escola que precisa ser trabalhada. A questão do corpo, do físico também é importante, e muitas escolas de Caxias do Sul, talvez a maioria delas, não tem espaço adequado para a prática de educação física. Então, esta demanda foi levada para o deputado, ele está analisando, com certeza, pelo menos uma das 3 escolas será beneficiada a partir desta demanda feita lá em Brasília. Num segundo momento, nós tivemos o contato com o assessor especial também para emendas do senador Paulo Paim. Para ele foi solicitado, foi encaminhado, e eu ainda quero prestar contas aqui também. Não é uma prestação de contas, mas eu também quero apresentar aqui o resultado da Conferência Regional de Economia Solidária que nós tivemos aqui em Caxias, ainda no feriado de 2 de novembro, mas foi entregue isso para que seja passado ao senador Paim, e uma das demandas é a constituição em Caxias do Centro Popular de Economia Solidária Regional, de toda a região da Serra, porque a própria conferência foi regional. Esta mesma demanda do Centro Regional de Economia Solidária, foi feito um trabalho de bastante articulação aqui no Coréia de Serra, e também está na consulta popular do governo do estado. É a proposta de número 5. Eu estava conversando sobre a proposta 3, da questão dos idosos. Ela é muito importante também, mas nós assumimos este compromisso de trabalhar a proposta número 5, e eu aqui já aproveito solicitar à população que vote, né? Tem várias propostas boas que precisa votar. É simples, é rápido, 2 minutos, mas aqui eu trago a criação do Centro Popular de Economia Solidária no município de Caxias do Sul, a proposta número 5, trazida na pauta da consulta popular, e também foi nos dito lá pelo assessor do Paulo Paim, do senador, que assim que nós tivermos este acordo aqui, essa emenda virá. O senador tem uma proposta, né, uma lógica de desenvolver as emendas, que ele negocia só com o governo municipal, a gente intermedia. Então, eu não tive ainda a oportunidade de falar isso com o prefeito, mas é uma das próximas pautas que nós faremos numa reunião com o município, a construção desse centro e a emenda também do senador Paulo Paim. Depois nós fizemos eu gostaria de deixar essa pauta do Ministério para depois, e eu quero falar, peço para passar o próximo slide,
que é com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre o programa da aprendizagem profissional. É uma das frentes parlamentares que eu presido aqui nessa casa, em defesa da aprendizagem profissional. Vários vereadores compõem essa frente e a ideia é que o Ministério do Trabalho se articule junto com o Ministério da Educação quando discutir os itinerários do novo ensino médio, porque a gente sabe que uma das propostas é horário de ensino médio de turno integral. Isso inviabiliza o programa Jovem Aprendiz, porque o estudante precisa estar estudando. E hoje em dia, o que as pessoas vão optar entre trabalhar ou estudar, quem precisa daquele valor acaba optando pelo trabalho. Então, é uma forma dos dois ministérios conversarem para que um dos itinerários do ensino médio, do novo ensino médio, fizemos essa discussão. Eu estava em Brasília, então eu entrei online com o governo do estado também, na Assembleia, para que aqui no estado seja feita essa conversa junto, que um dos itinerários seja possível o programa Jovem Aprendiz para viabilizar a continuidade desse programa. Essa foi a pauta com o ministro também. A próxima pauta foi na Senais, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária. O Fernando Zamban atuou como o secretário-geral, apenas abaixo do ministro, para levar também a proposta desse Centro de Economia Solidária que eu coloquei aqui. Presente também o Carlos Grana, que é também responsável pela economia solidária lá no Ministério, e a Michele Delpino, que é a chefe de gabinete da deputada Denise Pessoa, que nos acompanhou nessa agenda, já que a deputada não estava presente em Brasília. A outra pauta foi o seminário Jornada de Mulheres Sem Medo sobre violência política de gênero e de raça. Eu não vou aprofundar esse debate, porque a vereadora Estela também teve a oportunidade de participar e ela já falou sobre ele. Eu poderei falar em outro momento, a semana que vem, porque o mais importante, isso foi um dia inteiro, nós tivemos depois disso reunião também com as ministras mulheres, né, dos direitos humanos, da igualdade racial e das mulheres. Então, nós tivemos conversa sobre vários assuntos da questão de mulheres e de combate à violência política de gênero e de raça com as ministras, e isso eu trarei em outro momento. Eu quero, nesses 2 minutos que me restam, falar de talvez a pauta mais importante de Brasília, que foi a reunião na Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a secretária Denise Dal, e com o Marcelo Pontes, para discutir a Casa da Mulher Brasileira em Caxias do Sul. Nesse dia, nós conseguimos que Caxias entrasse no orçamento do governo federal para a construção dessa Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa que reúne todos os órgãos de atendimento à mulher vítima de violência. O que faltava apenas era a discussão com o governo municipal e o governo do estado. Só que nós tivemos que correr, porque o prazo era ontem, para que Caxias do Sul, o governo entrasse no Transfigov para receber esse valor de 7.500.000. Nós fizemos conversa também da PEN com a vice-prefeita ontem, e ontem, no final da tarde, eu tive a excelente notícia através da Secretaria de Justiça do Governo do Estado, que eles cadastraram essa proposta para vir à Casa da Mulher Brasileira para Caxias do Sul no prazo hábil. Também falei com o Ministério das Mulheres ontem à noite, então está tudo certo. Agora estamos conversando com o governo municipal para que até o fim deste ano, 31 de dezembro, seja assinado e trazido, né, o
o valor e a partir do ano que vem ver toda a articulação para a gestão e aplicação desta casa. Então esta era a notícia que eu queria dar de primeira mão hoje. A semana que vem eu terei meu grande expediente e eu aprofundo esse debate. Muito obrigada então. E 1 minuto, vereador Camilles, gratidão por tudo que tem feito pela cidade. Eu não pude falar no seu momento, mas acho que é uma questão importante a sua despedida, mas com certeza vai continuar na luta pela cidade. Obrigada.